Parte 6. O tempo da minha adolescência é lento, feito de grandes blocos cinzentos e pequenas saliências verdes ou vermelhas ou roxas. Os blocos não têm horas, dias, meses, anos, e as estações são incertas, faz calor e frio, chove e faz sol. As saliências também não têm um tempo certo, a cor é mais importante do que qualquer datação. De resto, a duração da própria coloração que certas emoções assumem é irrelevante, quem está escrevendo sabe. Assim que você procura as palavras, a lentidão se transforma em um vórtice e as cores se confundem como as de diferentes frutas em um liquidificador. Não apenas o tempo passou se torna uma fórmula vazia, mas também uma tarde, uma manhã, uma noite acabam sendo indicações convenientes. Tudo que posso dizer é que de fato consegui recuperar o ano perdido, e sem grande esforço. Eu tinha boa memória, percebi, e aprendia mais nos livros do que na escola. Bastava que eu lesse, mesmo distraidamente, e me lembrava de tudo. Aquele pequeno sucesso melhorou meu relacionamento com meus pais, que voltaram a se mostrar orgulhosos de mim, especialmente meu pai. Mas eu não senti nenhuma satisfação. As sombras deles me pareciam uma pontada incômoda que não passava, uma parte inconveniente de mim que devia ser amputada. Decidi, a princípio só para distanciá-los ironicamente, depois, com uma meditada rejeição do laço parental, chamá-los pelo nome. Nela, cada vez mais desnutrida e queixosa, era, àquela altura, a viúva do meu pai, embora ele ainda estivesse vivo, com ótima saúde e numa situação muito confortável. Continuava a guardar com cuidado as coisas que teimosamente impedira que ele levasse embora. Estava sempre disponível para as visitas do seu fantasma, para os telefonemas que ele fazia do além-túmulo da vida conjugal dos dois. E até me convenci de que ela se encontrava com Marianos de vez em quando só para saber de quais grandes questões o ex-marido estava se ocupando. De resto, se submetia com disciplina, cerrando os dentes, a uma longa série de incumbências cotidianas, das quais eu também fazia parte. Mas em mim, o que era um grande alívio, não se concentrava mais com a obstinação que usava para corrigir pilhas e mais pilhas de deveres ou historinhas de amor. Você já é grande, dizia cada vez com mais frequência, se vire. Eu ficava contente de finalmente poder ir e vir sem muitos controles. Quanto menos ela e meu pai se ocupavam de mim, melhor eu me sentia. Andréa, sobretudo, que ele ficasse calado. Eu suportava cada vez menos as sábias instruções de uso da vida que meu pai se sentia no dever de me transmitir quando nos víamos em Posillipo, nas vezes que eu ia encontrar Ângela e Ida, ou na saída da escola, quando comíamos juntos Panzarotti e pasta Criciúta. A hipótese de que entre Roberto e mim estivesse nascendo uma amizade estava milagrosamente se concretizando, de modo que eu achava que estava sendo orientada e instruída por ele de uma maneira que meu pai, ocupado demais consigo mesmo e com suas transgressões, jamais soubera fazer. Andréa, em uma noite àquela altura já distante, no apartamento cinzento da Via San Giacomo dei Capri, falando irrefletidamente, tirara minha confiança. O noivo de Juliana estava devolvendo cordialmente para mim. Em suma, eu estava tão orgulhosa daquele relacionamento com Roberto que às vezes o mencionava para o meu pai somente para ter a satisfação de vê-lo se tornar sério e atento. Andréa se informava, queria saber quem era Roberto, sobre o que conversávamos, se eu havia falado dele e do seu trabalho. Não sei se ele gostava mesmo de Roberto, é difícil dizer, já fazia tempo que eu não considerava as palavras de Andréa confiáveis. Uma vez, lembro-me, ele o definiu com convicção como um jovem de sorte, que soube cair fora na hora certa de uma cidade de merda como Nápoles e construir uma carreira universitária de prestígio em Milão. Outra vez, disse: você faz bem em se relacionar com quem é melhor do que você, é a única maneira para subir em vez de descer. Em algumas ocasiões, enfim, chegou a me perguntar se, eventualmente, eu poderia apresentá-los. Ele sentia a necessidade de sair do grupelho briguento e cheio de mesquinharias no qual se fechará desde jovem. Pareceu-me um homenzinho frágil.
2 Foi isso mesmo o que aconteceu, eu e Roberto nos tornamos amigos. Mas não quero exagerar, ele não ia muito a Nápoles, as ocasiões para nos encontrarmos eram raras. Mas, passo a passo, nasceu um pequeno hábito entre nós que, sem nunca chegar a um verdadeiro convívio, pressupunha que, quando a oportunidade se apresentava, e sempre na companhia de Juliana, devíamos encontrar uma maneira de conversar entre nós, nem que fosse por poucos minutos. No início, devo admitir, fiquei muito ansiosa. A cada encontro, eu pensava que talvez tivesse exagerado, que tentar chegar ao seu patamar. Ele era quase 10 anos mais velho do que eu, ensinava na universidade. Enquanto eu estava no ensino médio, havia sido um sinal de presunção, que eu certamente estava sendo ridícula. Ficava remoendo 1000 vezes o que ele tinha dito, o que eu tinha respondido, e logo me envergonhava de cada uma das minhas palavras. Sentia a leviandade fátua com que eu havia liquidado questões complicadas e crescia no meu peito uma sensação de mal-estar muito parecida com a que eu sentia quando criança ao fazerem um rompante algo que certamente teria desagradado meus pais. Naquele momento, eu duvidava ter suscitado alguma simpatia. Seu tom irônico, na memória, transbordava e se tornava um escárnio explícito. Eu me lembrava de um tom desdenhoso que havia assumido. Em alguns trechos da conversa eu quisera impressioná-lo, e era tomada por uma sensação de frio e náusea. Queria me expulsar de mim mesma, como se estivesse prestes a me vomitar. No entanto, a situação, de fato, não era aquela. Cada um daqueles encontros me fazia melhorar. As palavras de Roberto desencadeavam imediatamente uma necessidade de leituras e informações. Os dias se tornaram uma corrida para chegar a um futuro encontro mais preparada, com questões complexas na ponta da língua. Comecei a mexer nos livros que meu pai deixara em casa a fim de encontrar os mais adequados para que eu pudesse entender mais. Mas entender mais o que? Quem? Os Evangelhos, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a transcendência e o silêncio, o emaranhado da fé e da falta de fé, a radicalidade de Cristo, os horrores da desigualdade, a violência sempre contra os mais fracos, o mundo selvagem sem limites do mundo capitalista, o advento dos robôs, a necessidade e a urgência do comunismo. Sua visão era tão ampla, Roberto saía o tempo todo pela tangente. Juntava céu e terra, sabia tudo, misturava pequenos exemplos, história, citações, teorias, e eu tentava acompanhá-lo, oscilando entre a certeza de ter feito o papel da garotinha que fala, fingindo sabedoria, e a esperança de logo ter uma nova oportunidade para mostrar que eu havia melhorado. 3 Naquele período, recorri com frequência tanto a Juliana quanto a Ângela para me acalmar. Juliana, por motivos óbvios, pareceu-me mais próxima, mais confortável. A lembrança de Roberto nos dava um motivo para passar tempo juntas e, durante suas longas ausências, vagávamos pelo Vomero conversando sobre ele. Eu a vigiava com o olhar. Emanava uma beleza cativante, estava sempre usando a pulseira da minha tia. Os homens a fitavam e se viravam para dar uma última olhada, como se não pudessem se privar da sua imagem. Ao seu lado, eu não existia, mas bastava meu tom de sabe-tudo, uma palavra sofisticada, para tirar sua energia. Em certos momentos eu a sentia desvitalizada. Você lê muito, disse-me uma vez. Prefiro isso a fazer deveres. Eu logo me canso. É questão de hábito. Admiti que a paixão pela leitura não era algo meu, mas que eu havia herdado do meu pai. Foi ele que me convencerá desde pequena da importância dos livros e do enorme valor das atividades intelectuais. Depois que essa ideia entra na sua cabeça, falei, você não consegue mais tirar. Ainda bem. Os intelectuais são pessoas boas. Meu pai não é bom. Mas Roberto é, e você também. Eu não sou uma intelectual. E, sim. Você estuda, sabe debater sobre qualquer coisa e é acessível com todos, até mesmo com Vitória. Eu não sou capaz e logo perco a paciência. Fiquei contente, devo admitir, com aquelas declarações de estima.
Já que ela imaginava os intelectuais daquela maneira, eu procurava estar à altura das suas expectativas, até porque ela ficava chateada se eu me limitava a falar de amenidades, como se eu me esforçasse ao máximo com seu noivo e com ela me limitasse a falar bobagens. De fato, ela me incitava a conversar sobre assuntos complexos, pedia para eu falar dos livros que me agradaram ou que estavam me agradando. Dizia conte-os para mim. E demonstrava a mesma curiosidade ansiosa em relação aos filmes, à música. Nem Angela e Ida, até aquele momento, haviam me deixado falar tanto daquilo que eu gostava e que eu jamais havia considerado uma obrigação, mas um passatempo. A escola, então, nunca percebera a montanha de interesses desordenados suscitados pela leitura e nenhuma das minhas colegas jamais quis que eu contasse, por exemplo, a trama de Tom Jones. Portanto, nós ficávamos bem próximas naquela fase. Nossos encontros eram frequentes, eu a esperava na saída do funicular em Montesanto, ela subia até o Vomero como se fosse um país estrangeiro no qual estava passando férias felizes. Íamos da Piazza Vanvitelli à Piazza degli Artisti e vice-versa, sem prestar atenção nos transeuntes, no tráfego, nas lojas, porque eu me deixava levar pelo prazer de encantá-la com nomes, títulos, histórias, e ela parecia não ver outra coisa além do que eu mesma havia visto ao ler, ao assistir a um filme no cinema ou ao ouvir música. Na ausência de Roberto, em companhia da sua noiva, eu brincava de ser a guardiã de uma vasta doutrina e Juliana ficava fascinada, como se não quisesse outra coisa além de reconhecer como eu era superior, apesar da nossa diferença de idade e da sua beleza. Às vezes, porém, eu sentia que ela não estava bem, havia um mal-estar que ela afastava à força. Eu me alarmava, me lembrava da voz irritada de Vitória ao telefone. Por que você se mete no meio de Juliana e do noivo? Você é pior do que o meu irmão. Diga, estou ouvindo. Você é mais presunçosa do que seu pai? Eu só queria ser uma boa amiga e tinha medo que, por causa das artes maléficas de Vitória, Juliana se convencesse do contrário e me afastasse. Muitas vezes, também nos encontrávamos com Angela, que se ofendia se a excluíamos. Mas as duas não ficavam bem juntas, e o mal-estar de Juliana se tornava mais evidente. Angela, muito faladeira, tendia a zombar de mim e dela também, a falar mal de Tonino como provocação, a desmontar com ironia qualquer tentativa de conversa séria. Eu não ficava chateada, mas Juliana se irritava, defendia o irmão, mais cedo ou mais tarde respondia às brincadeiras com jorros de dialeto agressivo. Ou seja, o que comigo era latente, com Angela se manifestava, e o risco de um rompimento definitivo estava sempre à espreita. Às vezes em que estávamos sozinhas, Angela mostrava que sabia muita coisa de Juliana e Roberto, embora tivesse desistido de se intrometer naquela história depois do encontro na Piazza Medio. Aquele seu afastamento me deixou um pouco aliviada, mas também ressentida. Certa vez, quando ela foi à minha casa, perguntei: você acha Roberto antipático? Não. Então o que há de errado? Nada. Mas, se vocês dois estão conversando, não há espaço para mais ninguém. Juliana está sempre conosco. Coitada da Juliana. Como assim? Deve achar um tédio ficar entre os dois professores. Nada disso. Acha, sim, mas finge para não perder o lugar. Que lugar? De noiva. Você acha mesmo que uma garota como Juliana, secretária de um consultório dentário, ouve vocês dois falando de razão, de fé, e não acha um tédio? Você acha que ela só se diverte falando de colares, pulseiras, calcinhas e sutiãs? Rebati. Angela se ofendeu. Eu não falo só disso. Antigamente, não, mas já tem um tempo que sim. Não é verdade. Pedi desculpa, ela replicou. Tudo bem, mas você foi pérfida. E naturalmente voltou ao assunto com acentuada malícia. Ainda bem que ela de vez em quando vai se encontrar com ele em Milão. O que você quer dizer com isso? Que finalmente eles vão para a cama e fazem o que devem fazer. Juliana sempre vai a Milão com Tonino. E você acha que Tonino fica de sentinela noite e dia? Bufei.
Você acha que quem se ama precisa obrigatoriamente dormir junto? Acho. Pergunte a Tonino se eles dormem juntos, vamos ver. Já perguntei, mas Tonino não diz nada sobre esses assuntos. Significa que não tem nada a dizer. Significa que ele também acha que o amor pode dispensar o sexo. Quem mais acha isso? Ela me respondeu com um sorrisinho repentinamente triste. Você. 5 segundos Angela, eu não contava mais nada de divertido sobre aquele assunto. Bem, era verdade que eu havia parado com as histórias desbocadas, mas só porque me parecia infantil exagerar minhas parcas experiências e também porque eu não tinha nenhum material mais concreto. Desde a consolidação do relacionamento com Roberto e Juliana, eu havia mantido distante meu colega de escola, Silvestro, que, depois do episódio do lápis, grudara em mim e propusera um namoro secreto. Mas, sobretudo, eu havia sido duríssima com Conrado, que continuara com suas propostas, e cautelosa, mas firme, com Rosário, que em intervalos fixos aparecia na porta da escola e propunha que eu o acompanhasse ao seu apartamento na Via Amazônia. Aqueles 3 pretendentes pareciam pertencer a uma humanidade degradada da qual, por azar, eu fizera parte. Angela, por sua vez, parecia ter se tornado outra pessoa, traía Tonino e não poupava nem a mim nem a Ida dos detalhes das relações ocasionais que mantinha com colegas de escola e até com um professor de mais de 50 anos, tanto que ela mesma fazia caretas de asco enquanto falava a respeito. Aquele asco me abalava, era genuíno. Eu o conhecia e tinha vontade de lhe dizer: você não consegue esconder, vamos falar a respeito. Mas nunca falamos, parecia que o sexo devia necessariamente nos entusiasmar. Eu mesma não queria admitir, nem para Angela nem para Ida, que preferia virar freira a voltar a sentir o fedor de latrina de Conrado. Além disso, eu não queria que Angela interpretasse aquela minha falta de entusiasmo como um ato de devoção em relação a Roberto. E também, vamos admitir, a verdade era difícil. O asco tinha suas ambiguidades, difíceis de pôr em palavras. O que me enojava em Conrado talvez não me causasse nojo em Roberto. Então eu me limitava a identificar contradições e dizia: por que você continua com Tonino se faz essas coisas com outros? Porque Tonino é um bom rapaz e os outros são uns porcos. E você faz essas coisas com porcos? Faço. Por quê? Porque gosto do jeito como eles me olham. Faça Tonino olhar para você da mesma maneira. Ele não olha assim. Talvez não seja homem, disse Ida uma vez. Pelo contrário, é muito homem. E então? Não é um porco, só isso. Não acredito, disse Ida, não existem homens que não são porcos. Existem, falei pensando em Roberto. Existem, disse Angela, e citou com expressões fantasiosas as ereções de Tonino assim que encostava nela. Acho que foi enquanto ela falava, achando graça daquilo, que senti falta de uma discussão séria sobre o tema, não com elas, mas com Roberto e Juliana. Roberto teria se esquivado? Não, eu tinha certeza de que teria respondido e encontrado, também naquele caso, uma maneira de tecer raciocínios muito articulados. O problema era o risco de parecer inoportuno aos olhos de Juliana. Por que enfrentar aquele tema na presença do seu noivo? Afinal, tínhamos nos visto 6 vezes, sem contar o encontro na Piazza Medio, e quase sempre por pouco tempo. Portanto, objetivamente, não tínhamos tanta intimidade. Embora ele tivesse a tendência de sempre dar exemplos muito concretos quando debatia grandes questões, eu não teria coragem de perguntar. Porque, se cavamos um pouco, encontramos o sexo em qualquer coisa, mesmo nas mais elevadas. Porque, para definir o sexo, um só adjetivo é insuficiente, são necessários vários: constrangedor, insosso, trágico, alegre, prazeroso, asqueroso, e nunca um de cada vez, todos juntos. É possível um grande amor se privar de sexo, é possível que as práticas sexuais entre homem e mulher não estraguem a necessidade de amar e ser correspondido.
Eu imaginava essas e outras perguntas, com um tom distante, talvez um pouco solene, para evitar, sobretudo, que tanto Juliana quanto ele pudessem pensar que eu queria bisbilhotar a vida privada deles. Mas eu sabia que jamais as faria. No entanto, insisti com Ida. Por que você acha que não existem homens que não são porcos? Eu não acho, eu sei. Então Mariano também é um porco. Claro, ele vai para a cama com a sua mãe. Tive um sobressalto, disse gelidamente. Eles se encontram de vez em quando, mas como amigos. Eu também acho que são apenas amigos, interveio Ângela. Ida balançou energicamente a cabeça, repetiu decidida. Não são apenas amigos. Não beijo homens, me dão nojo, exclamou. Nenhum homem bom e bonito como Tonino? Perguntou Ângela. Não, eu só vou beijar mulheres. Querem ouvir um conto que eu escrevi? Não, disse Ângela. Olhei em silêncio para os sapatos de Ida, que eram verdes. Lembrei que seu pai havia olhado para o meu decote. Voltamos a falar com frequência da relação de Roberto e Juliana. Ângela arrancava informações de Tonino pelo simples prazer de contá-las para mim. Um dia, me ligou porque soube de uma enésima briga, daquela vez entre Vitória e Margarita. Tinham discutido porque Margarita não concordava com a ideia de Vitória de que Roberto devia se casar imediatamente com Juliana e ir morar em Nápoles. Minha tia como sempre fazia escarcéu, Margarita como sempre objetava com calma e Juliana ficava calada como se a coisa não lhe dissesse respeito. Mas, de repente, Juliana se pôs a gritar, começou a quebrar pratos, sopeiras, copos e nem mesmo Vitória, que era muito forte, conseguiu detê-la. Ela berrava. Vou-me embora imediatamente, vou viver com ele, não suporto mais vocês. Tonino e Corrado precisaram intervir. Aquela história me desnorteou. Culpa da Vitória, que nunca cuida da própria vida, falei. Culpa de todos, parece que Juliana é muito ciumenta. Tonino diz que põe a mão no fogo por Roberto, que é uma pessoa justa e fiel. Mas ela, toda vez que Tonino a acompanha a Milão, faz escândalos porque não suporta, sei lá, que um estudante mostre intimidade demais, que uma colega faça caras e bocas demais, etc, etc. Não acredito. Faz mal em não acreditar. Juliana parece tranquila, mas Tonino me disse que ela está emocionalmente esgotada. Como assim? Quando está mal, não come, chora e grita. Agora como ela está? Bem. Hoje à noite, vai ao cinema comigo e com Tonino, você não quer ir também? Se eu for, vou ficar com Juliana, não me deixe com Tonino. Ângela riu. Estou convidando você de propósito para me liberar do Tonino, não aguento mais. Fui, mas o dia não foi dos melhores. Primeiro à tarde, e depois à noite, foram especialmente dolorosas. Nós quatro nos encontramos na Piazza del Plebiscito, em frente ao Café Gambrinus, e seguimos pela Via Toledo rumo ao cinema moderníssimo. Não consegui trocar nem mesmo uma palavra com Juliana, notei apenas seu olhar agitado, o branco dos olhos estriado de sangue e a pulseira no pulso. Ângela logo deu o braço para ela e fiquei alguns passos atrás com Tonino. Perguntei para ele. Tudo bem? Tudo. Sei que você vai com frequência com sua irmã visitar Roberto. Com frequência, não. Você sabe que nos encontramos algumas vezes. Juliana me contou. Formam um belo casal. É verdade. Soube que, quando se casarem, virão morar em Nápoles. Acho que não. Não consegui obter mais nada. Ele era um rapaz gentil que queria me entreter, mas não com aquele assunto. Por isso, em dado momento, deixei que ele falasse de um amigo de Veneza. Estava planejando visitá-lo e ver se conseguia se mudar para lá. E Ângela? Ângela não está feliz comigo. Não é verdade. E, sim. Chegamos ao cinema, agora não me recordo qual filme estava passando, talvez depois eu lembre. Tonino quis pagar os ingressos para todas nós e também comprou balas, sorvetes. Entramos comendo, as luzes ainda estavam acesas na sala. Sentamos, primeiro Tonino, depois Ângela, Juliana e eu.
No início, não prestamos muita atenção aos três garotos sentados bem atrás de nós, estudantes semelhantes aos colegas de escola meus ou de Angela, 16 anos no máximo. Só ouvimos que estavam confabulando, rindo, mas, enquanto isso, nós, garotas, já havíamos excluído Tonino da conversa, começamos a bater papo entre nós sem prestar atenção em mais nada. Foi exatamente porque nós os estávamos ignorando que eles começaram a se agitar. Só percebi a presença do grupinho quando ouvi o que talvez fosse um mais ousado dizer em voz alta. Venham sentar aqui perto, a gente mostra o filme para vocês. Angela começou a rir, talvez de nervosismo, e se virou. Os garotos também riram. O ousado disse outras palavras reiterando o convite. Também me virei e mudei de ideia. Não eram como os nossos colegas de turma, me fizeram pensar em Corrado, Rosário, mas com um pouco mais de instrução. Virei-me para Juliana, ela era mais velha, eu esperava um sorrisinho de condescendência. Mas ela estava séria, rígida, vigiava com o olhar Tonino, que parecia surdo e fixava impassível a tela branca. Começou a publicidade. O mais ousado acariciou os cabelos de Juliana sussurrando, como são bonitos, e um dos seus colegas começou a balançar a poltrona de Angela, que puxou Tonino pelo braço e disse, eles estão me importunando, faça-os parar. Juliana murmurou. Deixe para lá, não sei se dirigia-se a Angela ou ao irmão. Angela ignorou e disse irritada para Tonino. Não saio mais com você, chega, me enchi. O garoto ousado logo exclamou. Muito bem, já falamos, venha para cá que tem lugar. Alguém na sala fez SSSH, um sibilo para pedir silêncio. Tonino disse sem pressa, arrastando a voz. Vamos sentar em outro lugar, aqui não está bom. Levantou-se e a irmã fez a mesma coisa com tal prontidão que eu também me levantei na mesma hora. Angela ficou sentada mais alguns instantes, depois se pôs de pé e disse a Tonino, você é ridículo. Sentamos, na mesma ordem, algumas fileiras mais à frente. Angela começou a falar no ouvido de Tonino. Estava com raiva, entendi que aproveitava um ensejo para se livrar dele. O tempo eterno dedicado à publicidade terminou, as luzes voltaram a se acender. Os três garotos se divertiam, eu ouvia suas risadas, me virei. Estavam em pé, pulando ruidosamente uma, duas, três fileiras, em um piscar de olhos. Estavam outra vez sentados atrás de nós. O porta-voz do grupo disse, vocês deixam que esse babaca dê as ordens, mas nós ficamos ofendidos, não podemos suportar que nos tratem assim, queremos ver o filme com vocês. A partir daquele momento, foi uma questão de poucos segundos. As luzes se apagaram, o filme começou fragorosamente. A voz do rapaz foi devorada pela música, todos nós fomos reduzidos a flashes de luz. Angela disse alto para Tonino, ouviu que ele chamou você de babaca? Risadas dos garotos, os espectadores fizeram SSSH, Tonino ficou em pé com um impulso inesperado, Juliana disse, não, Tony. Mas ele assim mesmo deu um tabefe em Angela com tamanha violência que a cabeça dela bateu no meu rosto, senti dor. Os rapazes se calaram desnorteados, Tonino fez uma rotação como a de uma porta escancarada que é fechada por uma lufada de vento, da sua boca saíram com ritmo intenso obscenidades indizíveis. Enquanto isso, Angela começou a chorar, Juliana apertou minha mão, disse, precisamos ir embora, vamos tirá-lo daqui. Levar embora à força o irmão, ela queria dizer, como se a pessoa em perigo não fosse Angela ou nós duas, mas ele. Nesse meio tempo, o porta-voz dos rapazes havia se recuperado do susto e disse, ai que medo, estamos tremendo, palhaço, você só sabe mandar em mulheres, venha cá, e Juliana parecia querer apagar sua voz, gritou, Tony, são garotos. Mas os instantes corriam. Tonino pegou o garoto pelo pescoço com uma das mãos, talvez por uma orelha, mas eu não poderia jurar, agarrou-o e o puxou em sua direção como se quisesse arrancar sua cabeça. Em vez disso, acertou um soco de mão fechada embaixo do queixo do rapaz, que saltou para trás e voltou a se sentar com a boca ensanguentada.
Os outros três queriam ajudar o amigo, mas quando viram que Tonino pretendia pular a fileira de poltronas, procuraram desordenadamente o caminho para a saída. Juliana se agarrou ao irmão para evitar que ele fosse atrás deles. A música do início do filme estava altíssima, os espectadores gritavam, Ângela chorava, o garoto ferido berrava. Tonino afastou a irmã, voltou a atacar o rapaz que chorava e gemia e chegava caído na poltrona. Desferiu-lhe tapas e socos enquanto o insultava em um dialeto para mim incompreensível. De tão rápido e cheio de fúria, uma palavra explodia dentro da outra. Àquela altura, todos gritavam dentro do cinema, pediam para que acendessem as luzes, chamassem a polícia. Eu e Juliana e até Ângela nos agarramos aos braços de Tonino gritando: vamos embora, chega, vamos embora. No fim, conseguimos puxá-lo e partimos para a saída. Corra, Tony, fuja, gritou Juliana batendo nas suas costas, e ele repetiu 2 vezes em dialeto. Será que nesta cidade uma pessoa de bem não pode ver um filme em paz? Dirigiu-se a mim em especial, para ver se eu concordava. Concordei para acalmá-lo e ele saiu correndo rumo à Piazza Dante, bonito apesar dos olhos esbugalhados, os lábios azuis,